O mar é um espelho que reflete a alma de quem o olha. E há olhares que não apenas veem, mas sentem. Maíra Kellerman não fotografa apenas imagens, captura instantes de eternidade. Seu olhar atravessa o azul profundo e revela segredos guardados nas ondas, na luz que dança sobre as águas, na respiração silenciosa da ilha. Cada foto sua é um convite. Pare, contemple, sinta, porque a beleza verdadeira não está apenas no que se vê, mas no que nos toca por dentro. Eu sou Maíra Kellerman, tenho 34 anos, sou curitibana. Você está há quantos anos aqui em Fernando de Noronha? Vou fazer 10 anos mês que vem. E o como é que a vida te trouxe para cá? Isso é uma longa história, uma longa e linda história. Na verdade, a primeira vez que eu escutei falar de Noronha foi quando eu trabalhava embarcado num navio de cruzeiro. Eu conheci um rapaz, ele era garçom, e ele olhou pra mim e falou: "Você conhece Fernando de Noronha?" Eu nunca tinha escutado falar. Eu, não. Ele: "Você vai amar, é a sua cara." Aí eu, uau, né? Como assim? Como assim? Eu nunca ouvi falar. E ele começou a falar da forma apaixonado pela ilha. Não, porque a ilha é a coisa mais linda, tem ondas perfeitas, tubulares, e a água é cristalina. Onde que é esse lugar no mundo, no Brasil? E nesse mesmo dia eu pesquisei. E na hora que eu fui pesquisar, assim, eu comecei a ver as fotos, meu corpo se arrepiou. Eu ficava, como assim esse lugar existe? Eu fiquei realmente bem emocionada na hora, assim. Então, eu vim pela Águas Claras, eu vim para trabalhar no mergulho de cilindro, inclusive minha ideia era se formar no mergulho para poder trabalhar com fotografia aquática dentro do cilindro, mas no meio do caminho eu entendi que não era aquilo. Mas foi a minha porta de entrada, né? Foi pela Águas Claras. Você chegou aqui em Noronha. Qual foi a primeira sensação quando você botou o pé aqui, sabendo que você ia ter uma temporada aqui? Nossa, eu lembro direitinho, como se fosse ontem, assim. No avião, eu olhei a ilha e, assim, meu coração disparava. Mas disparava de um jeito, eu chorava que nem uma criança. Uma criança, assim, literalmente. Tinha até um milhão, né, do meu lado, que ele olhava e não sabia se ele ria, se ele chorava junto. Foi muito engraçado, assim, inclusive foi aquilo, assim, uma sensação única de uau, um sonho realizado, estou chegando, pronta. Quando você veio, você tinha um período certo de permanência ou tá bem meio aberto? Na verdade, a Águas Claras assinou minha carteira, e aí eu vim para entender como é que seria, né? E aí, inclusive, uma história engraçada da Águas Claras que eu comecei no balcão, né? Porque daí é isso, você trabalha no balcão. E aí a ideia era ir fazendo os cursos para conseguir entender os meus caminhos dentro da Águas Claras. Luiz era meu gerente, e aí ele me observava no balcão, mas ele via que, assim, que eu tava, por um lado, eu tava muito feliz, que quando eu tava nos momentos de folga, eu voltava radiante, porque eu ia pro mar e voltava, e aquela energia, mas que aquilo durava 15 minutos, meia hora, depois que eu sentava no balcão, porque meu brilho perdia inteiro, porque era isso, você ficava dentro de dentro de um escritório, na loja, tudo bem que se falava sobre mergulho, estava falando com pessoas interessantes e tudo mais, mas meu brilho ia se apagando ao longo dos minutos que eu ficava ali no quadrado, né, na sala fechada. E aí ele: "Maíra, e se eu te colocar pra vender mergulho na praia?" Deu o quê? Aí eu, isso, óbvio, por que a gente não pensou nisso antes? Aí depois de um tempo de balcão, ele me colocou na Praia do Cachorro. Na verdade, assim, teoricamente eu tinha uma mesinha ali com a bandeirinha da Águas Claras, e aí eu acabei eu comecei, além de ir nos guarda-sóis, falar sobre o mergulho, de uma forma super sutil, mesmo porque eu acho super invasivo, né, você chegar assim nas pessoas, mas consegui achar um jeito que as pessoas até, inclusive, além de me ver ali, né, com a plaquinha da Águas Claras, adorava que eu chegava no guarda-sol e trocava uma ideia e falava do mergulho. E além disso, eu estava dando aula de stand-up com o Naldo. Eu ajudava ele ali com o SUP, então eu vendia mergulho, eu dava aula de stand-up, nadava, levava o pessoal nas piscininhas. Então, assim, eu me encontrei lá e eu vendia muito mergulho. Mas, cara, como é que eu não pensei nisso? Tá bombando. E aí, assim, né, juntou o útil ao agradável. Além de vender o mergulho, né, nos guarda-sóis,
eu tava dando aula de stand-up e ainda fazia umas fotos para algumas pessoas. Ainda levava, na época eu tava não tava nem com a caixa, ainda tava com a GoPro, mas fazia algumas na areia, depois entrava, acompanhava o SUP com o pessoal e acabava vendendo. Então vendia mergulho de cilindro, vendia o passeio de stand-up e ainda as fotos. Então foi, né, tudo maravilha. E além do Luiz ficar super satisfeito e falar, nossa, que perfeito, é esse seu lugar, você precisa viver na praia, né, trabalhar na praia. E aí isso ficou na minha cabeça e tudo mais, aí passou mais um tempinho, e aí acabou que eu tava querendo focar mais na fotografia, então eu pedi pra sair e fui encontrar o meu lugar só com a fotografia. Então, foi um processo bem delicado na época, porque eu tive algumas propostas para trabalhar com carteira assinada em outros lugares. Inclusive, cheguei a fazer algumas olhas em pousada e tudo mais, mas eu estava muito certa de que eu queria só fotografia. Só que não é assim aqui na ilha, né? Vou trabalhar só com fotografia e, né, ainda mais começando, você não tem tanto fluxo de trabalho, aqui realmente é tudo muito caro. Tem a questão da liberação também. E aí eu encontrei uma forma, que foi com prestação de serviço, e aí eu ficava 3 meses na ilha, viajava e voltava, né? Esse lugar dos 3 meses aqui, daí ficava uma semana, às vezes 10 dias e voltava pra cá. E foi um grande desafio durante muitos anos, porque o que eu fazia em 3 meses, eu gastava absolutamente tudo e mais um pouco quando eu viajava, e voltava zerada de novo. Então foram anos assim. E claro que cada ano eu ia melhorando, eu ia tendo mais trabalho, mas mesmo assim, né, o custo de vida aqui é muito alto. Então, para eu conseguir conciliar, né, só a fotografia com, né, dentro desses 3 meses, né, e vai e volta, realmente foi um processo bem difícil, assim. Em alguns momentos eu pensava, putz, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que eu não arranjo mesmo um trabalho? E conseguia, ainda fazia umas olhas em paralelo para conseguir levantar um pouquinho mais, mas eu tinha certeza dentro de mim de que era só a fotografia, que eu não queria fazer mais nada, não queria ficar em loja, não queria ficar em pousada, estava muito claro para mim. Mas eu sabia que ia ter um caminho, né, que precisaria percorrer para conseguir chegar até onde eu gostaria, né? E até também essa questão de não precisar sair em 3 meses. E hoje eu trabalho principalmente com os turistas, né? Trabalho também com as pessoas da ilha, mas o foco são os turistas, dentro e fora da água. Então são os ensaios, né? Ensaio fotográfico. Eu trabalho muito no nascer do sol e no pôr do sol, que é o melhor horário da luz. E dentro da água também não tem muito essa questão da luz, mas normalmente até o meio-dia é muito bom, porque a luz está mais em cima, né? Mas o meu trabalho é esse. Eu atendo desde família, gestante, mulherada, homens sozinhos também, né? Menos, mas também. E além disso, né, tem esse fluxo de casamento também, que é um lugar bem legal. E a fotografia também de pousadas, que muitas vezes acontece, que eu gosto bastante também, que é um outro tipo de fotografia, né, mais da arquitetura. Mas que acho que você é considerado uma das melhores fotógrafas de Fernando de Noronha. Muito grata. Bem conceituada, mais estruturada, carismática com certeza. Não, muito grata. Agora, uma pessoa que queira atrás do seu trabalho, conhecer o seu trabalho, como é que ela vai descobrir? Então, eu gosto muito das indicações, né? Assim, claro que a internet está aí para isso também, para impulsionar o trabalho. O Instagram eu vejo que é muito isso também, né? Você faz de uma pessoa e aí a outra quer também, e aí assim vai, né? Inclusive tive a oportunidade de fotografar algumas pessoas famosas, que daí isso impulsiona muito, né? Eu nem sabia muito bem até então, né, o quanto isso... É permitido falar quem são as pessoas? Ou... Sim. Quais são as pessoas famosas que você já fotografou? Agora que eu fotografei logo no início do ano, que deu, assim, realmente uma visibilidade muito legal, foi a Juliana Paz, a Isis Valverde, a Camila Coutinho, entre outras influenciadoras, né? E isso também é de suma importância, assim, eu vejo que quando elas, né, claro, elas gostaram e elas trazendo para o Instagram delas, eu acabei até fazendo o collab com a Juliana, que isso me trouxe muitos seguidores, foi bem importante pro meu trabalho, assim. Uma coisa legal é que, assim, né, o trabalho dentro d'água, ele é super específico e tão complementar quanto o de fora d'água, né, e o de dentro d'água tem todo um maior desafio, né, porque na água você tá lidando com outras questões
e principalmente sobrevivência, né? Então você tem que saber nadar, você tem que ter uma quantidade muito legal, muito interessante, que você consiga passar também a tranquilidade para o outro, né? Então eu acho que o desafio, em primeiro lugar, foi esse lugar primeiro de conseguir se sustentar, né, aqui na ilha e trabalhando só com a fotografia, todo esse processo, né, de estar aqui fazendo só, trabalhando com a fotografia. Eu acredito que a fotografia aquática, você precisa de muitas horas de água, você precisa estar no mar para você conseguir se desenvolver, porque, né, assim, não adianta, eu quero fotografar na água. Sim, você é capaz, mas é isso, você precisa estar realmente disposta a entender, né, quais são os desafios que você precisa saber antes de começar a fotografar dentro d'água. E até, né, tem os dois cenários, tem o cenário sem onda, né, o mar flat, e tem o cenário com muitas ondas, então são dois cenários diferentes. Dentro d'água eu tenho duas grandes paixões. Uma é o mar com onda, que inclusive é um dos lugares que eu mais amo fotografar, que é além da onda pela frente, a onda por baixo e por trás, né, que é realmente, parece um sonho, né, um sonho para alguns e pesadelo para outros, né, mas é realmente um lugar que eu sou apaixonada. E o lugar do surf, né, além das ondas, o lugar no cenário da onda com o surfista, que também é um lugar muito lindo, super especial. E também tem o mar flat, né, que é um mar mais tranquilo, mais calmo, que é onde eu costumo levar meus clientes, né. Então são três cenários, né? O mar flat, pegar só os animais marinhos, que também é super lindo. Os clientes, as pessoas, né, interagindo com o mar, que é super especial. E aí o surf e as ondas. Então, são esses cenários que eu adoro estar. Tiveram 2 perrengues valendo, assim. Um deles foi no surf. Na verdade, eu fui entrar no mar grande. E sabia que estava grande, consciente. Eu sinto que muitas vezes eu tô na areia, assim, quando tá muito grande, eu fico olhando pro mar durante um tempo e entendendo se faz sentido ou não eu entrar, né? E eu sei quando faz sentido, é quando eu de fato escuto o mar me chamando, tipo, Maíra, vem, Maíra, vem. E aí eu, né, claro, com consciência e é sempre bom entrar com alguém também perto, né, pra uma olhar pra outra e tudo mais. E nesse dia eu tava me sentindo segura de entrar, mas com medo, porque tava realmente bem grande. Tava eu e a Michelle Hot, outra fotógrafa maravilhosa de surf que eu admiro muito. E a gente entrou juntas, tava quebrando a 3ª laje na cacimba, bem grande mesmo. E isso logo entrando, na verdade, a gente já tava passando a alimentação, veio uma série grandiosa, assim, muito grande. Aí veio a primeira, eu consegui passar, né, fui lá embaixo, segurando o equipamento numa mão, e a outra puxando a areia mesmo, pra, né, conseguir realmente passar. Aí eu subi, ok. Aí veio uma segunda, que eu já tava... Mas tá bom, tava dando, né? Só que aí veio a 3ª e a 4ª. E essa, assim, normalmente, quando vem a série, vem em torno de 3 ondas, né? Depende, 4. Mas como estava muito grande e o espaço entre elas estava curto, né, veio uma onda atrás da outra relativamente rápido. Quando eu vi a 4ª onda, assim, eu já estava roxa, assim, já estava sem ar e a perna cansada, braço já tremendo, assim, né, a sua respiração fica ofegante, você fica curta, né, a respiração. E aí eu lembro de fechar o olho e mentir pra minha mente. De imaginar, não, tá tudo bem, é só mais uma ondinha pequena. E aí nesse pequeno tempo, nesse intervalo, eu enganei minha mente e eu consegui recuperar a respiração. E aí foi quando eu dei conta de passar a última e ir pro outside. Mas eu lembro que nesse momento, assim, foi perto de dar uma apagada, assim. E é isso, né, no mar... se você perde a calma, você perde tudo, né? Assim como na vida. Mas no mar é ainda mais gritante isso, né? Então foi essa minha tática, né? Minha técnica para realmente mentir pra minha mente, como se tivesse um mar pequeno, para conseguir recuperar o fôlego para conseguir seguir. Porque é isso, assim, é muito cabeça, né? O mar é 100% cabeça. Na vida também, mas o mar... E outro perrengue daí com o cliente... É isso, assim, eu sempre fui muito destemida e vamos,
né, incentivava sempre, claro, com consciência, mas no início, né, você, às vezes, é isso, hoje em dia, por exemplo, eu olho e revejo várias cenas, várias situações, se de fato faz sentido entrar com o cliente ou não, né, mesmo porque é isso, normalmente eu entro com o mar calmo, mas tem dias que às vezes tem uma ondulação, tem dias que tem corrente, então tem uma série de imprevistos dentro da água, então você tem que contar com todos eles, né? E sempre que esse é um dos meus requisitos básicos, eu sempre pergunto se a pessoa sabe nadar. E eu escuto muito, eu sei, eu nado em piscina. Só que nadar em mar e com onda e com correnteza é completamente diferente. Então, assim, hoje em dia eu entro primeiro na beira com a pessoa para entender o grau dela, que a partir do momento que ela pisa na água eu já consigo entender se ela tem uma intimidade mínima com o mar ou não. Então tem todo um processo antes de entrar na água, né? Porque, de fato, a segurança em primeiro lugar. E aí, numa dessas situações, eu entrei com um cliente. A princípio, o mar estava relativamente tranquilo. Só que eles, na verdade, nessa situação, eu não entrei primeiro com eles para ver, a gente já saiu entrando. Isso foi na cacimba, do lado esquerdo dos dois irmãos, ali como se fosse pra Baía dos Porcos. E aí nisso o mar estava relativamente tranquilo, só que ele mudou de uma hora para outra, assim, foi muito rápido. E aí começou, a princípio a gente conseguiu passar, a gente fez as fotos, só que na saída o mar se transformou, começou uma corrente super forte, um vento, né, a água vinha no rosto. E o casal teve um pequeno pânico, e aí eu com equipamento, mas com 2 pessoas para lidar, né? Além de lidar com o emocional, a lidar no físico ali para conseguir tirar da água. E aí foi assim, quase 1 hora tentando sair com eles, né? Segurando a caixa, segurando eles, carregando, puxando. Então assim, foi um processo um tanto quanto traumático, assim. Depois eu vi que, né, evolui muito nesse sentido, assim, de estar sempre muito, né, muito segura, ou até ter alguém para fazer essa segurança da água junto comigo, para poder trazer um conforto maior para os clientes, né. Mas foi realmente assim, eu saí exausta. Eu consegui tranquilizá-los, mas assim, o início, assim, quando eles começaram a panicar, foi realmente meio tenso, assim. Não desejo pra ninguém. Então, entrem no mar sempre com muita certeza e com os equipamentos adequados pra, né, dar conta. Então, para as fotos aquáticas, a sensação que eu tenho é que, assim, tudo é arte, né? Claro que a luz influencia muito e a visibilidade da água também é um dos principais fatores, né? Mas, por exemplo, na parte da manhã bem cedinho é uma luz mais de lado, então é um tipo de fotografia, né? Meio-dia, uma luz bem em cima, então daí é um outro estilo. E aí, final do dia também, uma luz mais de lado. Então, todos os horários são bons horários para entrar no mar, né? Eu também levo em consideração a maré, eu gosto muito da maré seca enchendo para pegar uma água mais clara. Mas relativamente isso, assim, sempre observo, né, um mar onde está um mar mais tranquilo. Daí tem aqui na ilha tem esse lance de ter, né, na temporada de onda, o mar de fora fica mais tranquilo, e na temporada flat, o mar de fora fica mais tranquilo. Na temporada de onda, né, que é de dezembro a março, mais ou menos, o mar de dentro fica super movimentado, com muita onda, e o mar de fora fica super calmo. Então eu costumo ir pro Leão para fazer as aquáticas. E já na época sem onda, né, que daí vai de abril, maio até outubro, mais ou menos, aí o mar de dentro fica maravilhosamente lindo, super flat, e o mar de fora já mais movimentado. Então sempre levo em consideração, né, o melhor lugar do dia, né, não tem muitas regras, mas é observar as leis naturais, né, a lei da natureza, para entender qual que é o melhor ponto. Em relação à luz é isso, depende muito do que eu quero, do que eu imagino, ou até da aquacidade do casal. Porque tem gente também que quer fazer as fotos com as ondas, que daí é um outro lugar que eu amo também. Então, depende muito. Aqui na ilha existem alguns formatos oferecidos para casamento, né? Tem desde pequenas cerimônias super intimistas, normalmente é só o casal e a cerimonialista. Tem também só os pedidos de casamento, isso acontece muito, né, que normalmente o marido entra em contato e me pede para fotografar durante o ensaio o pedido, e que isso acontece muito.
Tem as pequenas cerimônias, aí com a cerimonialista, né? Normalmente são 2 momentos, né? Ou bem cedinho, às 7 horas ali na cacimba do padre, pegando os 2 irmãos de fundo, ali no mirante. Ou então o pôr do sol, né? Super intimista, com uma decoração, uma pequena decoração, e só o casal. E tem também os grandiosos casamentos, né? Que daí tem mais gente, né? Tem desde casamento de intimista a 200 convidados. Então, assim, né? Tem esses 2 lugares tem esses 2 ambientes, né? E os 2 são super emocionantes sempre. E aí, normalmente, quando são intimistas, a gente faz, né, só nós, a cerimonialista, eu e o casal. E aí, após essa cerimônia, a gente faz ainda algumas fotos na praia. E aí tem alguns que ainda vão jantar e fazem alguma coisa, né, pra finalizar a noite. E tem os grandiosos, que daí é a cerimônia, né, que pode ser tanto na praia como em bares, né, bares, restaurantes, que hoje tem acontecido muito. E até nas praias também, né, daí com uma decoração mais elaborada. E aí as festas, que também, né, se estendem aí para os bares e restaurantes até a madrugada. Então, a princípio é isso, assim. Eu vejo que é um sonho. Realmente fotografar casamento é uma responsabilidade enorme. E ao mesmo tempo que, né, acho que quantos fotógrafos não gostariam de fotografar aqui, assim, então eu sempre me vejo nesse lugar de privilégio mesmo, né, de estar nesse lugar. E mais do que isso é você realizar o sonho das pessoas, né, que pra mim isso não tem preço, assim, é realmente algo muito especial, assim, porque as pessoas vêm com uma expectativa muito grande, né, de realmente de realizar um sonho, né, num lugar que é um dos lugares mais cobiçados do Brasil, né, do mundo, se não do mundo. Então, realmente, assim, eu vejo como um privilégio ao mesmo tempo com um grande desafio, assim, porque além de toda a logística, né, ser diferente principalmente para casamentos grandiosos, né, desde a decoração até né, a execução. Primeiro, a sensação que eu tenho é que tem que ser uma paixão mesmo, assim, antes de qualquer coisa, né? Não olhar para o dinheiro e olhar realmente, é isso que eu quero fazer, né? O que eu sugiro é que você primeiro compre, né, um equipamento, não precisa ser necessariamente o melhor equipamento, pode ser até uma GoPro, né? Eu acho que o principal, principalmente para dentro d'água, é você se sentir confortável no mar, então buscar por pessoas que fazem, pessoas que trabalham com isso, trabalham nesse lugar de, né, de trazer as pessoas ficarem confortáveis no mar, inclusive a Marina do Mar. E acho que o principal é você entender um pouco de aquacidade, é você ter a natação em dia. Acho que esse, né, a primeira questão, assim, é você se sentir confortável no mar, né? Além da piscina, de nadar crawl, de nadar, é você ter experiências no mar, porque é bem diferente da piscina, né? Então, de você, mesmo que você não queira ondas, de você se propor a isso, porque isso vai te fortalecer. Uma coisa que eu comecei também, que me ajudou muito, foi o body surf, porque me ensinou muito na água, né? Além da aquacidade, o deslocamento, o fura-onda. Então, você procurar alguém que está apto a te ensinar dentro da água, eu acho que é o primeiro lugar. Antes da fotografia, vem esse lugar da aquacidade, de você se sentir confortável dentro do mar. O que você falaria para essa Maíra de 10 anos atrás? Eu acho que em primeiro lugar é não desista dos seus sonhos. Eu falaria para a Maíra de 10 anos atrás, para ela ter muita persistência de que, de fato, não vai ser fácil, mas que vai valer muito a pena. Que vão ter muitos obstáculos, mas que em cada obstáculo vai só fazer ela crescer. Então, eu sinto que e cada um deles vai só fortalecer, né? Digo também para começar com o que você tem, porque o que você tem já é muita coisa. O principal na fotografia é o seu olhar, é a sua criatividade, a sua sensibilidade, muito mais do que o equipamento. E o equipamento, claro, ele vai te ajudar a impulsionar, mas comece, né? Seja lá o que você tenha, comece, seja com o celular, seja com uma GoPro, porque você chega lá, principalmente tendo o seu olhar aguçado e muita vontade. Eu coloco. Após isso,
fecho a tampa. E vou fechando um por um. Sempre em paralelo. Para ficar bem vedada. E aí eu dou uma rezada também. Para não entrar nada de água. Porque isso pode acontecer. É raro, mas acontece. E não é legal. Antes de entrar na água, eu sempre faço um teste. Então eu coloco a caixa, levanto, coloco, observo. Mais um pouquinho, olho. E aí eu mergulho de vez. Mas é sempre muito recomendável de fazer esse teste antes. Porque alagar uma caixa não é legal. Alagar uma câmera não é legal. O tempo passa, a luz muda, as ondas vêm e vão, mas o que é belo fica. Maíra Kellerman transforma um instante em memória, o efêmero em eterno. Seu olhar não se prende ao óbvio. Ela busca o silêncio das marés, o sopro do vento, a dança dos reflexos. Cada fotografia é um pedaço de Noronha que se imprime na alma, porque a ilha não é apenas um lugar, é um sentimento. E sentimentos, quando bem capturados, nunca desaparecem. Ficam dentro de nós, como um pôr do sol inesquecível, como a brisa salgada que insiste em ficar na pele, mesmo depois que o dia se despede.